Fala, meu povo! Estamos aqui com episódio hoje sobre harmonização orofacial, viu? Fiquem ligados que hoje tem polêmica aqui, do jeito que a gente gosta. Mas hoje é um dia especial para o nosso podcast, porque conseguimos o primeiro... Patrocínio, Chega. né? Primeiro Salve, patrocínio. MM Doces, vamos deixar aqui o Instagram para vocês, tá? Tudo que essa mulher faz é gostoso. Eu nunca vi um negócio desse. Páscoa, aniversário, ano novo, família... Pense na MM Doces, tá? Esse bolo aqui hoje é um bolo Vulcão Red Velvet. Gostou, Vitor? Minha pronúncia? Arrasou. Brigadeiro branco maçaricado. Já vamos provar aqui pra vocês verem. Esse bolo daqui a pouco. Não, bom demais. Ela falou pra mim que era bolo, Red Velvet, brigadeiro. Eu falei, eu quero brigadeiro. É o pacote completo. É tudo junto e misturado. Então, hoje nosso convidado, vou E o apresentar, desconto, hein? manda, fala do desconto. Do desconto. O cupom. Ó, temos Parte cupom. importante pro público. Temos vários cupons. Então, vai estar aqui na descrição para vocês não esquecerem, tá? O cupom é ODONTALK, tá? Temos 10 disponíveis para desconto para vocês. Então, corram lá, MM Doces, e façam suas encomendas. Então, estamos com ele aqui. Especialista em implantodontia e harmonização facial, capacitado em cirurgia oral, cirurgião dentista efetivo no município de Itaquarana e professor em harmonização em Recife e Arapiraca. Estamos com o Dr. Lion Martins. Salve, salve. Aqui ao meu lado o Dr. Luiz Cardoso, à minha frente o Dr. Vitor Maiorano e Dr. Lion. É isso. E agora, como é que a gente faz? Vamos compartilhar? Sim, lembrando sempre, pessoal, de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário dessa vez. Fiquei apreensiva aqui, ó. Quem já escutou os outros episódios sabe qual é a história, né? Quem não assiste aí. Quem não assista, por favor. Ok, Dr. Lion. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. É uma satisfação enorme estar com você aqui no nosso podcast. Sinta-se à vontade. As polêmicas existem, né? Como a gente estava falando, né? É o que apimenta um Os pouquinho. temas também existem. Mas a gente começa sempre com uma pergunta que é meio que padrão nossa, né? Que é, existe uma separação entre o Lion e o Dr. Lion, né? Então, quem é o Dr. Lion e quem é o Lion? A pessoa. Como pessoa, né? Certo. Filho. Primeiramente, quero agradecer o convite. Achei muito legal o projeto de vocês. Certo? Então, falar da gente mesmo, né, é um pouco complicado, né? Mas eu sou um cara... Muita gente pensa o contrário, mas eu sou um pouco tímido, né? Vocês perceberam. Mas aí, o Lion, né? Acho que eu realmente entrei na odontologia, né? Não tive nenhum... Eu vou contar do começo, certo? Entrei em fisioterapia na faculdade. Acho que muita gente não Foi sabe. mesmo? Fisioterapia? Foi, fisioterapia. Passei um ano, certo? E estava cursando só as matérias básicas da saúde. Certo? Quando foi um terceiro período, que tinha uma matéria básica chamada cinesioterapia, vocês sabem. Sim. Que passa a parte da movimentação, certo? E aí eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Tive que chegar em casa... Por conta de uma matéria, você já... Oi, na primeira matéria específica, perguntar aos nossos pais, né? Que é um curso que a gente já estava, né, já encaminhado, né, meu pai estava super empolgado. Daí eu falei pro meu pai... Apoiou numa boa, certo? E aí ele falou, faça odonto, né? Então eu fui pra odontologia assim, caí de paraquedas. Então, ele não é dentista? Não, é dentista, E certo? como foi que ele falou assim, da cabeça dele? Porque ele sabia que eu só queria a área da saúde, né? Sim. Então ele falou, medicina ou odontologia. Aí eu fui pra odontologia, entrei de cabeça, sei lá, num curso e realmente me apaixonei, né? O curso, como vocês sabem, é apaixonante, o curso de odontologia. Né? Como a minha irmã, um exemplo também, ela queria fazer muito nutrição, por influência do meu pai, foi para engenharia civil e lá ela se encontrou no curso também. Né? Foi? Não, nutrição pra engenharia. Sabedoria de pai, né? Não, é como da Noivana, né? Sim. Assistam o primeiro episódio. Ó, tá vendo? Tu tá se linkando aqui. Então, por conta do teu pai, você chegou e entrou no curso, mas tem alguém na tua família? Quem é que você tem como referência, assim? Não, ninguém. Na época, ninguém. Só o meu dentista, né? Eu fui, falou, né? Esse é o Lion. Eu fui um menino que nasci no interior, Atalaia. Ah, foi? Certo? Foi Atalaia. Vim pra Maceió mais ou menos com 15 anos. Né? Já estudava em Maceió, mas aí mora mesmo. Vim com 15 anos. Até brinco com meus amigos que eram matutinos do interior. Né? Então, realmente, a minha referência em odontologia era o meu dentista, né? Era a única pessoa que você tinha assim como... O contato mais próximo que você tinha era indo odontologia, às consultas, na minha família, nenhum profissional da odontologia. Né? E aí fui me apaixonando, né? Sempre gostei de parte de cirurgia. Gostou né? de cirurgia, então? De cirurgia, com certeza. Né? Até pensei em fazer buco na época.
Aí fui para a parte de implante. Também sempre, como eu sempre gostei do SUS, já tive família da parte política lá no interior, então sempre gostei de acolher o próximo, de ajudar. Né? Então, assim, meu primeiro emprego realmente foi em um PSF, né, como contratar. Então, eu me achei demais. Sim. Né? Fiquei apaixonado, trabalhei lá num município primeiro chamado Maravilha, que era lá Sim, longe. sim. Então tem que dormir lá, né? Tu sabe que no começo é... No começo é rojão, mas é é assim, rojão. é assim mesmo. Mas dentro da graduação, você já ouvia falar de HOF, de harmonização? Não, Já aquela- existia isso? Não existia ainda. Antes né? disso, vocês têm quantos anos, velho? Chuta, Não, o Vitor tá Então, a gente impressionado. falando aqui nos bastidores, a gente ficou impressionado quando ele falou. Você tem 31? 31, fazer 32. Pô, quando ele falou isso, a gente já deu de cara assim, pô, realmente a harmonização do cara tá em dia. Harmonização, Porque olhando aqui, não sei como é que vai ficar nas câmeras, mas olhando aqui pessoalmente, velho, Parece que você tem uns 23. 25, é 24 23, 25, 26 Se e tal. furar aqui, sai presta Tá bem engraçado, né? tratado. Aí murcha. É, mas tá bacana, velho. É. Então tu se formou em que ano? 2013. 2013. Então já Naquela tem... época não existia, né? Essa parte de harmonização facial. Já existia um botox, toxina em terapia, né? Bruxiço, gengival, mas Isso a parte... você já ouvia falar, hein? Já ouvi falar, né? Mas aí bem de longe, não tinha aquele conhecimento específico. Há 9 anos atrás, eu acho que não era tão quanto, obviamente, é hoje, né? Isso, Sim, isso. sim. Né? Porque tem o quê? O boom da, O boom da harmonização. Então, em 2019, que o Conselho Federal de Odontologia, né, Perfeito. reconheceu a harmonização como uma especialidade odontológica. Né? 2019, então muito isso, recente, né? 29 de janeiro de 2019. Então, realmente foi aí que as pessoas, os profissionais, realmente, acho que tiveram mais segurança de fazer, de entrar nesse mundo, né? Mas até então, acho que até 2015 já existia, foi o boom da harmonização, né? Mas em 2019 realmente começou Todo mundo. o conselho, né? E isso tá realmente mais... Mas e aí, como é que você fica sabendo da harmonização? Porque você não ouviu falar, você não teve uma matéria sobre. Não sei nem se existe uma matéria sobre isso hoje em dia. Não, porque mudou na muito. graduação Na existe? graduação, É, Eu porque não sei mudou se existe. demais. Eu acredito que não. Ainda Deve não. ter alguns temas específicos, assim, em relação a sorriso gengival. Sim. O que é que bem- você pode fazer, Isso, né? mas eu na grade curricular, acredito que não exista nada Não existe, falando eu acho que sobre. eu- Como é que você fica sabendo sobre isso? Você ficou trabalhando no PSF, né? Trabalhando mais na parte clínica, Na parte você clínica. gostava de cirurgia, extração, essas Sim, coisas, sim. né? Mas aí, quando é que entra a harmonização na tua vida? Então, a harmonização foi uma coisa que quando eu via muito no Instagram, né, colegas fazendo. E aí eu sempre gostei, sou um cara vaidoso, então eu sempre gostei de fazer procedimentos, né? Tive muita acne na adolescência, então eu sempre fazia tratamento com médica de laser, microagulhamento, né? Então, realmente eu fiquei com muita afim, mas tinha aquele medo, né? Porque antes de reconhecer, né, como Você uma ficou especialidade, pensando eu que você fiquei, era ilegal, poxa, né? ilegal, meu Deus, será que realmente é isso, né? Será que vai dar certo, né? Que vai ser porque os cursos são realmente caros, né? De Sim, harmonização. sim. Então, será que o investimento vai valer a pena? Será que vai ter o retorno Você vai- financeiro? Isso, vai ter o Uhum. retorno. Isso. Mas aí, em 2019, né? Em janeiro, né? Foi reconhecido pelo CFO. E em julho e agosto, 2 amigos foram fazer um curso lá em Recife. E aí eu fiquei naquela, fiz uma pesquisa com meus pais, como sempre, né? Que tudo eu gosto de Ótimo. conversar com eles. E aí fui realmente para esse curso e lá me encontrei. Realmente, uma empolgação danada. Amei aquele negócio, estudava, sempre estudando. Inclusive, quando terminei, foi uma residênciazinha que chama lá de Sim. 6 meses. Quando a gente finalizou, o professor me convidou para ser monitor, né? Poxa, que então legal. aí eu ia ver por mês Então para você já se Recife. destacou Isso, na nessa- turma, né? Então aí eu comecei a aprender mais ensinando, né? Lá na monitoria. Né? E hoje eu faço parte do corpo docente, né? Que é uma coisa também que, por ser uma criança muito tímida, eu nunca imaginei na minha vida ser professor. Dar aula. Foi uma coisa que, Poxa, poxa... né? E foi uma oportunidade que veio, eu fui deixando levar, sabe como vai fluindo as Sim, coisas? sim. Foi fluindo, e hoje eu amo. Coisa boa. Final de semana, né? A gente tá lá sábado, domingo ensinando e amo o que faz, né? Coisa boa. E hoje teus pacientes são 100% de harmonização? Isso, hoje tem 90%, graças a Deus, eu faço harmonização no consultório. E antes disso, era o quê? Eu fazia mais clínica, né? Até 2019, no E caso, né? 2019, eu fazia mais clínica, fazia muito siso, né? Um siso que até um semi-incluso eu fazia, né? Um mais impactado. Então era mais voltado para essa parte de cirurgia que você já gostava, cirurgia, né? isso. E a implantodontia também, você já fazia antes? Eu fiz implantodontia em 2015. Me identifiquei, mas aí fazia, né? Mas aí quando veio a harmonização, bicho, Foi que virou a chave em você, virou a né? chave, assim. Implante, eu tenho lá os instrumentais, mas a Tem lá os harmonização... instrumentais. Tá lá, né? Tem um motor tudo, mas assim, a harmonização Sabe? realmente é a minha vida hoje, sabe? Eu acho que foi um divisor de águas na minha profissão. Mas- Hoje eu sou realmente muito feliz. Mas assim, você veio do interior, não, você foi pro interior recém-formado. Isso aí já era em 2019. Não, Não, Antes, antes. o boom Quando da eu formei, harmonização que foi em 2013, né? 2019.
E aí você entrou no curso de harmonização um pouco tempo depois. Como foi? Você acabou largando de vez o seu interior? Como foi essa transação? Você veio para cá direto? Então, em 2019, né, que eu comecei a fazer o curso de harmonização, mas aí eu já sempre estudava para concurso. Quando foi em dezembro, eu prestei concurso e passei, certo? E a gente sabe como eu falei antes, eu amo realmente trabalhar no SUS, certo? Eu tenho muito amor pelo, assim, a gratidão, sabe, deles. Eu ganho, tem uma história hilária, assim, eu ganhei um capão vivo lá. Sempre tem essas histórias. Então a gente ganha pinha, tudo. Galinha viva. Galinha Sabe viva. disso. Galinha. Doce Teve de uma que leite. disse que ia levar um bezerro pra mim. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu vou botar esse bezerro? Tava junto com o cu. Foi complicado pra trazer, né, pra Marcel, mas aí eu deixei lá no posto, vamos matar e vamos comer aqui mesmo. Mais fácil. Mas, assim, é uma coisa que... Então, dá pra conciliar, né? Então, hoje eu consigo conciliar. É cansativo, mas consigo. Né? Tanto trabalhar no SUS, nessa parte de estratégia da família, como também consultório, né? A gente se vira, atende à noite, de sábado. Esse final de semana agora eu fiz a harmonização sábado, fiz domingo. E aí, quando a gente ama o que faz, a gente... Com certeza, com A gente certeza. faz e não... E por ser uma área mais restrita, pensando lá em 2019, né? Porque eu acho que muitos dentistas, não só dentistas, não sei se nessa época também já tinha fisioterapeuta. Já tinha fisioterapeuta, acho que não, enfermeiro? Acho que dentista foi o pioneiro. Não, né? Acho que Foi a depois primeira não, briga foi. com cirurgia plástica Isso. com odontologia. Assim, Foi, né? até hoje, assim, a gente Sim, pega mais um sim. pé dos dentistas. Porque eu gosto de perder espaço, a polêmica. Uma das polêmicas. Né? Então, como já era mais restrito, porque muitos dentistas tinham medo, né? Isso. Porque não era ainda uma especialidade realmente. Você viu como uma área para você se destacar? Você já pensava nisso? Poxa, eu vou entrar aqui na harmonização porque eu vou me destacar. Poucas pessoas estão fazendo isso. Por ser algo novo. Por ser algo E novo. você sim. entrou no início, né? Assim, Isso. Como na parte de cirurgias, né, de harmonização, né, a lipopapada aspirativa, realmente, quando eu fui fazer o curso, lá em Brasília, poucos gente faziam. Então, rapidinho, eu falei, essa é a hora de eu fazer. Já tava engatada de harmonização. Fui, voltei, fiz muita lipo, já ganhei muito dinheiro com lipo de papada, né? E aí, a gente sempre procura fazer mais cursos e se destacar cada vez mais. Sim, sim. Né? Então, eu não paro, né? Já estou querendo fazer. Nesse mesmo curso que eu fiz lá em Brasília, eu fui chamado para ser monitor em São Paulo. Né? Então, isso é muito bom. Reconhecimento, né? Isso dá mais gás para a gente continuar, para a gente brigar, para a gente... Mas também foi um enfim, risco, né? Foi o risco também. Porque do mesmo jeito que está muito restrito, ou pode dar muito certo, e também pode dar muito errado. Foi né? um tiro no escuro. Como a gente já viu aí, já saiu no Fantástico, o pessoal também gosta de um sensacionalismo, né? Sim. Sai no Fantástico, não deu certo, tal, não sei o quê, mas às vezes tem muito caso que dá bom e ninguém fala. É E isso, né? normalmente pode ter sido um médico, seja Pode lá ter quem sido for. qualquer pessoa. E aí foi um dentista. Foi um dentista que fez. Então, Né? isso que é Sempre- legal, assim, sempre o dentista você ter arriscado, né? Porque eu acho que em qualquer área, né? Dentro da cirurgia bucomaxilofacial, existe diversas áreas que a gente pode trabalhar e pode se destacar. Na área de Vitor também, de estética, de clínica, ele pode pegar uma coisinha ali que ele faz e se destacar, né? Então, você ter deixado um pouco de lado o que você fazia antes, né? Porque implante também é Não, muito é rentável. isso, com né? certeza. É muito rentável, então essa parte de cirurgia também é muito rentável. Então, eu admiro, assim, quando você pega uma coisa assim para você arriscar, né? Você largar tudo ali e arriscar sabendo que também pode dar muito errado. E eu acho que fica mais, entre aspas, fácil arriscar quando você curte fazer a parada. Sim, Você gosta de sim. fazer. Por exemplo, ele falando agora, eu me lembrei que eu fiz um curso de harmonização orofacial Sim, você falou. em meados de 2019, logo no início também. Eu fiz, paguei caro, lembro que eu paguei caro. Tudo é caro, como você falou, e eu não gostei. Ou seja, é um curso que você não usa para nada. Eu fiz um curso, eu cheguei a fazer algumas aplicações de botox, fiz lipo de papada com enzimas, ácido deoxicólico, uma coisa assim. Foi coisas assim bem pontuais, trabalhos estéticos principalmente, mas pra mim, eu fiz, pra mim não gostei. Quando eu me formei em odonto, eu queria tratar dente. Só que hoje eu vejo que a harmonização orofacial é um complemento do meu trabalho clínico que eu faço no dia a dia. Pô, o paciente chega, tem sorriso gengival. Vitor, eu quero fazer uma gengivoplastia. Eu falo, peraí, gengivoplastia não é indicado para o seu caso. O seu caso seria um botox no sorriso. Então, é um complemento. Essa parada de ser proibido ou não, que ainda é um tabu, né? Na verdade, não é mais proibido, né? Nós já estamos amparados pela lei. Só que vendo do pessoal que vê de fora, a galera que vê de fora, ela sempre vai ver de uma forma crítica. Pela maioria das pessoas que não entendem. Então, tem gente que faz aquelas harmonizações faciais grotescas,
enfim, o lábio inchado, enfim, como você conhece. Só que ali também pode ser um erro profissional, como tem com qualquer profissão. Só que talvez, por exemplo, se você faz uma restauração Isso, lá no posterior, mal feita, exatamente. o paciente às vezes pode até achar alguma coisa estranha, mas não tá vendo nada diferente, né? Mas você, como profissional, você sabe que ali não tá 100%, mas não tem essa repercussão toda, né? Como é uma estética que é no rosto aqui, tá todo mundo vendo. E uma coisa é essa, eu vou fazer uma pergunta assim, de paciente. Certo. Cara, você trabalha com a estética de uma pessoa. Estética é muito pessoal. Eu falo assim, por exemplo, eu vou fazer uma restauração, sei lá, vou fazer uma lente de contato, o paciente quer a cor BL1, ou não sei, fala, não, velho, não fica bacana, não fica bonito. Na harmonização tem muito disso também. Falar, quero fazer preenchimento nisso, isso, quero fazer lift, quero fazer isso. E você sabe que não vai ficar legal. Você tem um limite da estética, fala, só vou até aqui, eu deixo o paciente fazer o que ele quer porque ele tá pagando. Como é que é essa tua relação? Primeiro eu ia falar, assim, eu ia falar até anteriormente, em relação a 2019 e a hoje, eu vejo que os pacientes, ele não tem mais, tinha um pouco receio com o dentista, assim, no começo, mas hoje, eu tenho vários pacientes que vêm de médico, eu tenho muitos pacientes médicos que eu faço um botox, eu fiz lipopapada, isso, muito legal. Né? Então, realmente, acho que esses 3 anos, como temos profissionais como muitos em destaque no Brasil, como o Igor Costa, acho que ele foi um marco na... Vocês conhecem. Que deu a virada de isso, chave, ele corrigiu muito rosto, até de artistas que fizeram, entendeu? Merda. Então, acho que acontece, né? Então, ele veio aí, esse profissional como outros, né, nomados aqui no Brasil, veio para ajudar também, né, a nossa classe, certo? Em relação à sua pergunta, Vitor, o paciente, a gente sabe que o paciente de estética é um paciente imediatista, é um paciente que ele já chega lá no consultório com uma expectativa muito grande. Então, eles vão com a foto já? Não, de boca. Quero ficar assim, aí tem a foto gente, quando você vê a pessoa... Jennifer Aniston, vai ficar então, a gente... Quero essa boca, né? E a gente explica ao paciente que existe anatomia, existe limitações, o biotipo de cada um, né? A gente tem que saber dizer não ao paciente, né, também. Né? Até porque é o meu nome que tá ali naquele rosto, né? Então, eu sempre acho que tem que ter um bom senso do profissional, né? Então, o profissional tem que ter essa responsabilidade, né? Isso, né? De injetar, né, um material no rosto do paciente, sabendo que eu sempre brinco com os pacientes. Eu acho que na harmonização menos é mais, né? A gente tem que ir com cautela, né? Tem profissionais que fazem de uma vez só e o paciente está realmente muito inchado, muito... Então eu prefiro hoje no meu consultório tratar os pacientes, vamos fazer uma harmonização, vai ser 10 ml, então eu faço 3 ml, acho que em 3 sessões eu consigo, entendeu? Você vai... Ele vai acostumando. Acostumando, né? Então acho que realmente a gente tem que ter esse feeling, né? Você tem um padrão a seguir? Tipo assim, chega um paciente, eu faço uma anamnese, mas meu procedimento vai ser o mesmo. Ou cada qual é individualizado. Eu vou indicar para, sei lá, pro Luiz, botox na região. Agora que eu vi. Não posso falar nada. Sei lá. Não, ele tá ali pensando na harmonização, pensando que vai fazer em mim, brincadeira. Aí, por exemplo, eu vou indicar pro Luiz botox na região da testa, pra Priscila eu vou indicar isso, mas buscando sempre aquele rosto que hoje em dia... Um padrão de beleza. Que é o malar bem definido, enfim, um rosto bem puxado. Você tem um padrão ou você vai muito individualizando? Eu sempre falo para os meus alunos que não é receita de bolo a harmonização, né? Então, o paciente, uma queixa muito comum no consultório é bigode chinês. Então, o paciente chega lá, eu vejo um profissional, bigode chinês, preenche bigode chinês. Foi o que eu aprendi. Mas aí não, hoje eu mal faço preenchimento de bigode chinês. Eu faço o quê? O bigode chinês é causado pela perda dessa sustentação do malar e premaxila. Então, se eu colocar o preenchedor num bigode chinês, vai pesar mais. Vai resolver, mas vai ficar aquela região inchada e vai pesar mais, que geralmente é o paciente mais velho, que tem bulldog, uma certa flacidez. Então, a gente tem alguns pacientes que são mais magros, eu consigo preencher, né, distribuir bem aquela seringa, né, planejando o caso. Mas tem pacientes que realmente eu não preencho bigode chinês, faço uma sustentação no malar, né, pré-maxila, né, sustento, dou de volta aquela estrutura que o paciente tinha, né, que antes do bigode chinês, e já resolve, né. E sempre brinco, como tem gente aí que coloca tanto preenchedor no bigode, fica parecendo boneco, até brinco. E a gente tem que ter o suco naso, né? Assim, tem que suavizar, assim falam, não é tirar totalmente. Senão realmente perde naturalidade, naturalidade. Agora, você falou sobre foco, né? Você acabou focando de vez. Você atribui isso ao seu sucesso, né? E a segunda questão é justamente desses padrões que você falou do boneco, né?
E eu lembro que Falou isso. eu lembro que uma pessoa não era profissional de saúde nem nada, e ela dizia que existia o padrão quem humano, né? Que é aquela coisa parafatosa, né? E aí eu te pergunto, dos profissionais que você conhece, né? Possivelmente esses pacientes vêm de Instagram, né? Então conhecem um pouco do antes e depois, dos resultados. Existe muito isso, ó, eu vou ler mais para aquela pessoa que se aproxima e que os pacientes são mais próximos do que o humano e outros mais suaves, né? Natural. Tem muito disso? Na verdade, de perfis de paciente perfis. e gradação de graus de harmonização? Na verdade, é muito comum no Instagram essa pergunta. Amigo, doutor, quanto é a harmonização facial? Quanto é? Aí eu falo, o que é pra você a harmonização facial? Não, é a mandíbula quadrada, o queixo quadrado, Esse é o o padrão. o nariz no céu, a sobrancelha arqueadíssima. Aí eu falo, sempre explico, Como se fosse né? um pacote, né? Um pacote, já a harmonização já aquilo e pronto, né? Aqui tá todo mundo no mesmo rosto, né? Todo mundo com a mesma cara. Mas a gente tá assim rindo porque a gente tá se identificando. Sim. Porque Sim, acontece lógico, isso. é. Tá? Muito. No nosso consultório, apesar de cada um ter uma área aqui, chega uma galera perguntando pra gente. E você Cada um tem pode, liberdade de fazer o que é. e você com mas- propriedade, você pode falar isso. E né? eu acho que eu acabo fidelizando meus pacientes, né? Então, sempre conversa, minha consulta mesmo é meia hora, uma hora, sempre explicando, né? E a gente tem que estar na cabeça do paciente. Se o paciente vê a harmonização assim no Instagram e acha aquilo, a gente tem que realmente, né, ter uma consulta prévia, explicar ao paciente, né, o que a gente pode melhorar naquele rosto, né? Sempre falo, a harmonização é a gente envelhecer bem, né? Tenho 32 Justo, vendeu o peixe Sérgio já aí. marcou a consulta vamos antes embora. de começar a consulta. O Sérgio está impressionadíssimo. Ele, meu Deus, que pele. né? Então a gente tem que envelhecer bem. O cara tem 10 anos a mais que todo mundo aqui. Pois é, velho. Eu tô me sentindo péssima. Sério. Então a gente tem que envelhecer bem, né? Envelhecer com qualidade. Então, né? E em relação também a você falou Ao foco, né? Voltando um pouquinho, né, nessa Certo. pergunta, porque você falou do foco. Eu te perguntei se você consegue atribuir isso ao seu sucesso, lá, já que você pegou no início, né? Então, eu acho que sim. Então, eu sempre recebo até mensagem no Instagram de... Acho que tem interação. Eu não gravo muito vídeo por ser tímido, que eu acho que né, eu acho que harmonizador tem que realmente estar gravando. Né? Às vezes também na correria do consultório, né? Da correria, a gente não acaba não gravando. Mas aí tem interação muito com alunos também. Eles sempre perguntam, né? E aí, doutor, você vale a pena fazer a harmonização? Como é que tá? E eu acho que como qualquer área da odontologia, se você focar, se você se dedicar, né? E são vários fatores ali que você tem que ir lá, mirar, né? Sem coração, pedir a Deus também, né? Acho que ajuda muito. Sou muito católico, sempre pedi a Deus para me iluminar. E aí, cheguei, graças a Deus, eu estou satisfeito com onde eu cheguei. Né? Mas vamos lá, só para finalizar. Eu tenho visto bastante alunos que estão terminando a graduação agora e está focando apenas na harmonização facial. Eles não querem fazer mais nada. Tem que saber mais de dentro, né? Não, Não velho, quer saber Não mais é de dente. dentista. Então Harmonizador. harmonizador. É como se fosse, né? E assim, e aí deixa um pouco mais para trás. Eu acredito que hoje a bola da vez é da harmonização facial. Mas como até o próprio convidado, o Jorge Eustáquio, ele comentou aqui, que a odontologia é muito cíclica, né? E aí foi a época das lentes, eu acho que está entre lentes e harmonização facial, né? O boom. Já foi da bucomaxilofacial, né? Já foi da endodontia, enfim, mas é cíclico. Como é que a gente faz com esse aluno que acaba deixando de pegar aquela mão que era inicial, que era importante? Uma vez você que já foi no PSF, já teve uma vivência grande, Vivência você clínica. voltar aquilo ali é como se fosse uma andar de bicicleta. E para esse aluno, como é que você vê isso? Você vê muito disso, já que você é professor? Vejo realmente, eu tenho muito recém-formado, né, nossos cursos, realmente, que já sai, conheço pessoas que entraram na odontologia para fazer harmonização, tipo, fazer odontologia, fazer Já harmonização. tá focado nisso. Como era Focado. fazer odontologia Para para fazer bucomaxilo, bucomaxilo? né, então já vão com essa visão e enfim. E eu sempre digo, acho que se é isso que você quer, realmente, né, não vá por moda, né, acho que a gente tem que, pelo que a gente, né, faz um estágio antes, vai lá ver como o Vitor fez um Não se curso. identificou e assim tá bom. Isso. E conseguir eu já fiz até essa pergunta para outro convidado, essa questão de já chegar com especialidade na cabeça, se isso era bom ou se é ruim. Por exemplo, quer entrar para ser um harmonizador, como o Vitor está dizendo, não quer entrar para ser dentista, né? Porque eu sou bucomaxilo, mas eu sou dentista. Se me perguntar de outra coisa, eu acho que eu não sei, né? É possível, né? Então, assim, eu entrei, gostei da cirurgia durante o curso, mas eu estava com a cabeça aberta para as outras coisas.
Então, eu acho que deve ser dessa forma, né? Porque se você entra... A gente falou aqui antes que não tem na grade harmonização. Pelo menos eu acho que não tem, né? Posso estar falando besteira. Mas é uma especialidade... Eu posso estar falando besteira, hoje, mas eu acho que não tem. Então, se você espera por essa matéria, não existe. E aí? Então, você vai esperar algum curso para você fazer por fora da graduação. E a parte de dentística, a parte de cirurgia, você passa direto, né? Você sai por um ouvido e sai pelo outro. Então, como é que vai ser essa pessoa depois, né? Vai chegar no consultório uma pessoa que... tô com a... Óbvio, ele vai dizer, eu quero um botox, quero não sei o quê, mas pode perguntar de um dente. Sempre tem isso, né, pra mim. Chega pra fazer um siso e fala, doutora, mas esse dente aqui? Eu vou dizer, rapaz, isso aí não sei nem o que lhe dizer. A pessoa... Que negócio, Aí então... fala, eu sou dentista, mas eu não trabalho com dente. Faz, eita porra. E aí, acontece isso. Infelizmente, hoje, mais do que antigamente, por conta... Não só disso, mas também por conta dos alunos estarem acomodados mesmo, né? Devido ao EAD, essa nova formação que está sendo. Mas, realmente, deve ser um desafio pro professor receber esses alunos, Os né? alunos, isso. É o mesmo aspecto do paciente. A gente não pode também alimentar uma expectativa do aluno, né? Então, eu sempre digo, né? Vamos com calma, né? Eles sempre ficam perguntando pelo WhatsApp, né? E, enfim, fora da sala de aula. E o nosso dever é a gente orientar o aluno, desculpa, e realmente trabalhar essa expectativa, porque o paciente pode depois gerar uma decepção, né? Ou uma frustração, né? E a odontologia é lindo, né? Eu ainda faço clareamento, faço limpeza, profilaxia, também trabalho com essa área ainda, né? Mas você passou pelo PSF, você passou Você passou pelo grau, né? Você passou assim, você fez PSF, você pode bater no peito e falar, eu sou dentista. Isso. Com certeza. Então, a harmonização hoje é a especialidade da vez? Isso. Nesse ciclo aí que o Luiz Eu falou. acredito que sim, acho que está entre a dentística, né? Dentística, né? Dentística e a Ela harmonização. tá no topo aí, no né? topo, E quais são os cursos que eu saí agora da faculdade? E durante a faculdade tem cursos também que você pode fazer, não tá? Imersões, Acho que né? se for do último ano, em alguns Você cursos já consegue fazer. consegue fazer. Pronto, saí da faculdade agora. Qual é o curso que eu posso fazer de harmonização? Tem cursos de atualizações, né? Tem essas residências que chamam, que dão para ver o básico de todo. Qual é a diferença, assim? Existe alguma Não, diferença? a diferença não. Acho que Ao mesmo a residência tempo- ela é mais focada nos procedimentos, vamos dizer, nos procedimentos realmente de que a atualização, que você Vê estudar tudo. mais a parte de ver tudo e ver mais a parte de, vamos dizer, científica, vamos dizer assim. Né? Então, eu sempre falo, um bom curso hoje, eu acho que ele tem que ensinar, né, tanto fazer o procedimento como resolver. Eu sempre falo, né? Eu já tive intercorrência, é normal, acho que quem faz... eu sempre digo, quem não teve, porque não faz, não está fazendo. Porque eu fiz um curso, acho que também sempre falo para os alunos. Eu já fiz um curso no ITC de Salvador, que é treinamento em cadáveres frescos. Né? É bem diferente, você sabe, né? Que às vezes tem, né, do Atlas ou do tem variação de normalidade, né, de anatomia, né? Então, eu sempre digo, a gente tem que saber resolver, né? Por isso que os médicos pegam muito no pé também, gente. Eu vejo isso, porque tem dentista que realmente sabe fazer o procedimento, mas não sabe resolver. Perfeito. Então, a gente tem que saber realmente, né? Eu tive intercorrência de 10 fios, né? Instalei 10 fios, né? O paciente realmente tinha uma flacidez muito elevada. Então, se a gente tiver a mão ali, né? Então, de 10 fios, um fio meu, ele especializou, né? O problema ali tem que resolver, né? Então, né, tentei fazer enfim, debridamento, não tive sucesso, removi o fio, né? Então, não pode bater desespero, né? E a gente tem que saber fazer e resolver. Né? Ter calma principalmente, né? Isso, manter Porque a calma. quando acontece a merda, puta, mas se você deixar aquilo lhe consumir, não rola nada, né? né? Agora, Assim, uma pergunta bem, assim, me veio agora na cabeça. Você falou que realmente não existe um limite ou melhor, existe um limite para a harmonização. Principalmente você sendo um profissional atuante e professor. Agora, para um outro profissional, existe limite? Porque hoje a gente está vendo algumas outras regiões da face sendo manipuladas por dentista. Teoricamente, seria do Tragos a tragos, da glabela até... Não, da linha do couro cabeludo para o ciode. Mas tem pessoas mexendo com parte de cirúrgica, de rinoplastia, de alectomia. Eu não faço. Acho que a parte da alectomia, né, veio aí um boom. Né, Mas eu quero saber o que é que você acha, falando como professor. Professor? Isso. Então, parte anatomicamente falando e profissionalmente, eticamente também. Eu, assim, minha opinião, eu acho que tem coisas que realmente eu acho que eu não faço, mas assim, também não julgo quem faz, né? Tem uns procedimentos, como a clautoplastia,
né, veio aí e até fazer o curso, eu acho bem legal os resultados, autoplastia, que faz certo. certo. E aí o CFO deu uma cortada, né? Como cirúrgico no nariz também, que o conselho a gente só tá apto a fazer com fio, né? Cirurgia e tal, mas não mexer em bicho. Mas tem profissionais que fazem hoje, né? E aí difícil abrir como médico, mas acho que cada um sabe onde vai, né? A minha opinião tem tipo, a gente pode tratar pele também, né? O harmonizador. Não pode tratar doenças, mas pode melhorar a qualidade e a textura dérmica, né? Eu não gosto muito dessa parte de trabalho com o bioestimulador, mas pilha eu não gosto, certo? Eu Lion. Pilha eu não gosto, certo? O microagulhamento eu faço, né? Mas não é uma coisa que realmente me encanta, assim, sabe? Mas aí, se tá autorizado, né? Acho que realmente cada um sabe onde pisa, né? Eu acho que... Ou não, né? É bem polêmico isso, né? Na verdade, eu acho que cada um deve fazer o que você acha que tem competência para fazer. O problema é esse acha. Acha. Acho Como assim, o tem professor certeza, nosso né? que dizia, Pois quem é. tem competência que se estabeleça. Pois né? é, porque ficava muito na nossa residência mesmo. Teve um caso bem polêmico de cirurgia ortognática, que a gente faz muito cirurgia ortognática, bucomaxilo, né? E teve uma sala do lado que o otorrino estava fazendo cirurgia ortognática. E aí começou, não, o otorrino vai saber de oclusão, como é que vai fazer uma cirurgia ortognática, não sei o quê. Como ficou naquela, né? Aquela briga, que sempre tem briga, né? E aí, no final das contas, deu ruim lá, no procedimento deles, e aí a gente ficou nessa, poxa, tá vendo como é que vai fazer, não sei o quê. Não, na verdade, eu que tava nessa sala do lado, né? Os médicos anestesistas, né? Os próprios residentes também que estavam ali fora da sala, e os outros médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, pedindo, né? Assim, na cabeça deles, por a gente fazer muito, toda semana cirurgias ali, e a outra especialidade nem tanto, pediu que a gente socorresse, né? Mas assim, não foi solicitada, né, a nossa caminhada, a gente estava disposto a ajudar, mas queria que de fato, né, a outra equipe chegasse, não, tem como vir ajudar de alguma forma, talvez a gente não conseguisse fazer nada, né? Talvez foi de alguma, a gente não sabe como foi exatamente. O fato é que o paciente faleceu no final das contas, né? Mas é aí que fica essa questão. Eu já vou voltar para outra coisa. Deixa eu terminar minha pergunta. Eu nem terminei minha pergunta, Vitor. Mais tarde tem problema. Eu tô fora, você resolve aí. E agora eu vou chamar o Vitor nas DRs, viu? Eu tô fora. Vai, termina. Agora eu esqueci o que eu ia Vai perguntar. lá. Não, eu ia fazer um comentário. Isso aí, o que foi que o chefe que estava com a gente, o nosso chefe da residência. E a gente estava fazendo a nossa cirurgia ortognática e o médico estava fazendo do outro lado. E aí ele falou essa frase que eu falei agora. Ele falou que não ia ajudar primeiro, porque não foi solicitado a ajuda dele. E segundo, porque cada um faz o que tem a competência para fazer. Para fazer e para resolver as intercorrências. E aí, eu acredito que todo esse problema que gerou em torno dos dentistas foi por conta disso. Porque a gente não, né? Porque eu nunca fiz, mas os dentistas, eu estou falando. A gente fazia o procedimento, quando dava algum problema, encaminhava para o médico. Fazia o procedimento, dava problema, encaminhava para o médico. Pois é. Então, nesse início, eu acredito que o problema todo foi esse. Lá, quando você falou em 2019, quando começou, que teve esse boom todo, que saía em Fantástico, que saía não sei o quê, que médico metia pau em dentista, todo torto e direita, era por conta disso. Porque eu acho que os dentistas não pensavam nessa segunda parte aí, que é a parte ruim. Isso, né? de fazer. Agora, depois que você faz, tem as Só para completar aquela intercorrências. pergunta, eu acho que o bom curso é esse. É que ensina a fazer, Perfeito, ensina a resolver. Acho que isso aí não tem... Ou seja, buscar bons cursos Isso, sempre faz a diferença entre os profissionais. Com certeza. Né? Eu concordo plenamente com o que a Priscila falou, né? E Também, depois dessa, você Meu filho, se não posso concordar, Eu tô até esquecendo o que eu vou falar aqui. Né? se não... Mas uma parte prática nossa, né? A gente estava dando aula sobre emergências médicas na odontologia. É lógico que a gente não vai saber todos os tipos de emergência médica que vai ter. Por quê? Porque a gente não tem prática em relação a isso, né? Então, por exemplo, se um bucomaxilo que estiver atendendo, um dentista clínico que estiver atendendo um consultório e um oftalmologista que estiver atendendo um consultório e ter o mesmo tipo de emergência médica, possivelmente os dois vão ter dificuldade de estar lidando com aquilo, né? A diferença que eu vejo do médico para o dentista é que o oftalmologista vai passar para um colega médico, emergencista, seja o que for. E o dentista vai mudar totalmente de área, né? Então, eu acho que é essa nuance assim que difere um pouquinho, né? Por isso que a gente sofre um pouco mais também.
Ele já tem essa facilidade, né? Esse coleguismo, né? Que a gente não tem, né? Não tem como, no caso, eu faço semicluso, né, terceiro molar, mas quando eu vejo que tá ali totalmente incluso, que tá... Eu não vou meter a cara, eu encaminho. Acho que falta isso. Boa comparação, essa tá? sensibilidade, É, né? a sensibilidade de saber que a gente ali, até melhor, vai ser até melhor qualidade do paciente, né? Fazer com um profissional que esteja capacitado, que está lá tentando um procedimento que eu não... Então, acho que é bom senso do profissional, né? Acho em geral. Entender é saber seus o que, limites, né? Entender seus limites. Exatamente. Mas você acha que os cursos que existem hoje, você falou atualização, mini residência, você acha que são suficientes para uma boa formação? Por exemplo, eu já ouvi boatos aí de que essas partes cirúrgicas que você falou aí da harmonização, só o bucomaxilo vai poder fazer daqui a um tempo. Tá rolando esse boato aí, né? E aí já começaram a falar que para bucomaxilo o ideal seria ter um R4, porque a gente faz até o R3 na residência, né? Então a gente passa 3 anos na residência. Quando a gente saiu da residência, o pessoal já estava falando desse R4 só em harmonização, essa parte cirúrgica. Mas não é obrigatório não, né? Ou é? Bom, não sei. Não tem como essa Não por sei. enquanto. Então, veja, para o bucomaxilo, que já tem uma vivência cirúrgica, a gente faz acessos grandes, então já tem uma vivência maior na anatomia da face, né? Teria mais um ano para essa parte de harmonização cirúrgica. Existem muitos cursos de final de semana, existem muitos cursos você falou 10 meses, né? 9 meses. Você acha que é suficiente para se ter uma boa atuação no consultório depois, até para saber dessa questão das intercorrências, tudo? O que você acha? Acho que algum curso sim, né? O que eu faço parte da equipe lá em Recife, né? A gente realmente... Que eu sempre falo quem me pergunta sobre cursos, acho que tem que ter prática também, né? Acho que é tudo odontologia. Lá, nós temos lá, tipo assim, clínica de Botox, lá no Instituto Israel Melo, no domingo, que é a clínica, a gente acho que tem uns 90 pacientes. Então, de repente, o paciente pratica bastante, né? Então, ele sai seguro, né? 90 pacientes. É muito, né? Então, o paciente, né? O aluno, ele tem que sair realmente, acho que seguro, né? E acho que tem curso, sim. Agora tem curso que, como já vi aqui em Marcel também, que aí o aluno faz o curso, aí é um paciente por aluno. Acho que o paciente não tá tão seguro ali para, né? Eu fiz o Aí curso... Você fez quanto na época? Eu fiz, em 2019, eu fiz 2 procedimentos. Foram 3 dias de curso. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Fiz um botox aqui nessa região e ia fazer um preenchimento de naso, que era o que eu queria fazer, né? Que botox até... Eu fiz, quero fazer aqui pra sentir. Não fiz. Não fiz porque não tinha paciente. Aí eu fiz, paguei caro e fiz isso aqui, o botox. É por isso que eu me frustrei por conta disso. Sim. Consegui pagar o curso, depois que eu fiz, através do Botox. Fiz várias aplicações, mas chegou no momento que fiz, pra mim não foi interessante. Eu acho que muito por conta do curso que eu fiz. Por não ter um professor que tá lhe estimulando, lhe incentivando, querendo que você pegue no paciente, sinta. Não, ela quem fez, a professora fez lá. E você eu fiquei viu, assim, né? de longe. Legal. Tá. Então, o ideal seria buscar um curso que tem muito paciente. Muito paciente. Eu acho que bastante prática, né? Tanto na grade também, tem que ter anatomia, né? E o aluno também se capacitar, sempre digo, tem que fazer um curso de treinamento de graves frescos, né? Acho que eu fiz então realmente foi para mim divisor de águas. É voltado para anatomia. Para anatomia, para harmonização. A gente passa anatomia fio, e harmonização. Então a gente lá no cadáver, a gente... Em defunto. a gente passa fio, a gente consegue ver ali em que camada tá a cânula, né, a agulha, então é legal. Então acho que o aluno, realmente em relação a cursos, né, tem que procurar um curso bom, né, o aluno se capacitar, mas também vi uma história aí que estão dizendo também que você vai poder atuar harmonização quem for especialista, né. E eu acho legal também acho que fazer uma especialização, né, mas... Vamos ver o que vai dar, né? Vai fazer o que com quem já fez o curso de final de semana, já que formou, já meteu mão e não é mais nem dentista, né? Harmonizador. Tem isso também, né? Que aí fica pros próximos capítulos. Realmente não tem como ter esse parâmetro, né? Só vai poder atuar quem é especialista? É porque isso é bastante difícil até para o nosso conselho, como, por exemplo, a lectomia mesmo não pode fazer mais, mas tem muita profissional fazendo, só não posta, entendeu? Então, é difícil, né, o conselho fiscalizar, assim... Falando em postar, foi bom, certo. Esse é um tópico bem interessante, porque todo mundo que trabalha com estética tem que ter esse retorno visual, principalmente, porque, por exemplo, eu vendo procedimentos mostrando, sei lá, alguns casos clínicos que eu tenho no Instagram, um antes e depois, o paciente, que massa. O seu sorriso não é assim, mas é mais ou menos assim. Você, com a parte da harmonização, eu acho que
é primordial você ter uma rede social bem Voltada a isso, estruturada, estruturada, né? bem bonita, que você consiga ver. Principalmente a parte da harmonização, que eu acho que como hoje em dia tá sendo visto com um olhar diferente. Antigamente a galera procurava, como eu falei, aquele padrão, o rosto definido. Quando você entra no seu Instagram, por exemplo, você vê lá um preenchimento do lábio bem sutil. Faz uma diferença enorme. Não fica aquela boca de pato. Não, eu sou contra. Isso. Então, o que é que tu acha das redes sociais para um professor de harmonização orofacial? Né, eu acho que é uma ferramenta, né, até para vender, né, como Sim. para vender cursos. Eu acho que o Instagram hoje veio aí para facilitar, né, esse vínculo com os alunos, né. Então, é saber postar, né, eu saber, acho que é o primordial, né? acho que vale a pena fazer um curso. Também fiz um curso de marketing, acho que vale a pena. Eu sempre brinco, também os pacientes e os seguidores gostam de ver a vida pessoal Gosta. também. Não é só a harmonização, gostam de ver Dente. a vida pessoal, saindo para jantar, né. Então, acho que o Instagram é uma ferramenta para isso e a gente tem que saber utilizar de forma correta, né? Não postando esses exageros ou coisas absurdas que assustam o paciente, né? E como é que você seleciona, assim, os casos? Os casos. Pra colocar. Primeiramente, na pasta ela tem a fichazinha que ele autoriza ou não na imagem, né? Então, mas é difícil. A maioria dos pacientes eles autorizam, né? Então, eu pego os casos legais, né? E tento fazer um texto. Eu sei que às vezes na correria, tento fazer um texto, uma legenda que seja bastante didático para o paciente entender, né? E ver ali. Sempre colocar um lábio que ficou harmônico com o nariz, por exemplo, né? Sem exagero, sempre coloco isso, menos é mais. Então, eu tento vender meu peixe, vincular minha imagem com essa harmonização mais Então você sutil tenta e bonita. postar sempre seus casos mais naturais. Isso. Já entra naquela pergunta que o Luiz fez, né? Porque tem muita gente que trabalha com harmonização que a gente percebe que já puxa para um outro lado, assim, né? Gosta daquele- um lado mais isso. que choca, Isso, assim, choca, né? isso. Mas normalmente os próprios... Pode falar harmonizadores? Pode. Os próprios harmonizadores, eles já têm um padrão que ele normalmente estrutura o paciente. Né? Normalmente Porque é a gente padrão vê eu isso. acho que é... Eu ia falar dentista, não, mas não é. Não acaba sendo. Então, quem gosta de lábios grandes, É. aí o Já profissional busca já, a tem Luiz um e lábio faz o grande. lábio grande, né? Então você já vai... Por que tá falando do meu lábio? Não, Né? fala Mas do seu assim- lábio, eu falei. Mas geralmente os pacientes chegam assim, abrem seu Instagram e falam, ô doutor, quero ficar com esse lábio assim que você fez. Principalmente de artista, né? De Sim, blogueira. sim, direto. sim. E aí a gente tem que conversar. Eu sempre converso, tento convencer. Eu acho que um jeitinho a gente consegue convencer o paciente, né? Porque ali vai ser meu nome que tá em jogo, né? Mas ela fica no Dr. Lion, esse lábio pessoal, aí na cabeça do outro. Que lábio feio. É bem isso, Então cara. eu penso nisso, né? Até Né? porque você não tem como moldar um lábio, né? Então você tem tipos de lábio. Então, para você chegar a um lábio Sim, totalmente, né? Com a não- biologia totalmente Tem distinta. as limitações também, né? De cada... Cara, a minha irmã, abrindo parênteses, a minha irmã já fez uns 8 preenchimentos. Não deu jeito nenhum. Labial. Como assim não deu jeito? Porque o lábio dela é muito fino. Ela faz preenchimento, incha durante 2, 3 meses, depois volta. Então ela continua fazendo isso. Eu fiz, não, é o procedimento certo. Você tem que fazer com alguém que vá... Pô, você fez a primeira vez. Fez a segunda. Fez a terceira, a quarta, vai... Com o meu profissional mesmo. Ela ficou alternando entre 2 profissionais, mas basicamente foi o mesmo procedimento. Pode ser o material, né? A técnica, são N fatores. Ou ali. até o mesmo procedimento. Pô, se não Sim. foi pra fazer preenchimento, sei lá, faz inverter o lábio. Inverter isso. Inverter o lábio, alguma coisa desse tipo. Lip lift também. acho Isso, que lift. Tem casos Porque que... eu acho que é interessante cirúrgicos isso. que ficam até cirúrgico. bons. Que a gente tá... Tem pacientes aí que ia fazer... Eu não faço lip lift, mas tem pacientes que me procuram e falam, só fazer preenchimento desse lábio, geralmente 100 horas, né? Que aumenta essa região do filtro aqui. Né, com a flacidez, né, atrofia muscular, é normal, né, com o tempo, BC. né, o ciclo vital de cada um, né, acho que todo mundo vai envelhecer e vai passar por isso. Então, quando essa parte aqui aumenta a flacidez, se eu colocar lábio mais preenchedor, vai pesar mais o lábio, né, então o lábio vai ficar invertido. Então, realmente, em casos, eu já fiz isso, o seu caso não é, eu não vou ganhar o dedo do paciente, que meu nome está em jogo. Falo, esse paciente é você, caso de lip lift. Aí eu encaminho para quem faz. Perfeito. É Geral- saber indicar o Saber procedimento indicar e saber certo, dizer não, né? O pessoal não quer perder o dinheiro, o paciente, mas aí Acaba não se perdendo, fideliza. né? É isso, e não fideliza o paciente, que o paciente vai Foi o fazer, caso, vai né? gostar e vai sair falando. Né? Até em caso de cirurgia ortognática eu já vi, né? Em alguns casos, combinar um lip lifting com a cirurgia ortognática, para exposição de E dá vermelhão de bons lábio, né? resultados. Entrando nessa questão da indicação e da cirurgia ortognática, Agora chegou no polêmica. o caso que me dói, assim, que a gente recebe muito aqui, tá? Então, me dói, no fundo, assim, no coração. Então, vários pacientes que chegam com deformidades grandes, não estou falando de deformidades que eu falo um paciente classe 2 ou classe 3. Classe 3 tem o queixo mais para frente, né, para quem tá, e classe 2 o queixo mais para trás.
Então, a gente trabalha com cirurgia ortognática. Existem casos que são limítrofes, né? Tem indicação de cirurgia ortognática, mas assim, a gente fica naquela, poxa, vai mudar pouco, tal. Então, existem esses casos, os limítrofes, e existem casos que são exagerados, assim, né? Uma deformidade muito grande que atrapalha na funcionalidade do paciente. A gente não está falando mais de estética, né? Então, pacientes com a classe 2 muito exacerbada, paciente que não respira direito, paciente que desenvolve uma disfunção da articulação, maloclusão, paciente classe 3, óbvio, a estética também está muito associada, né? Paciente classe 3, mas a funcionalidade, o paciente não mastiga nada direito. E aí chegam pacientes, né, aqui com a cabeça fechada para harmonização. Para harmonização. Ah, doutora, porque eu fui no doutor fulano de tal, ele me cobrou 20 mil para fazer um preenchimento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E aí eu vou ficar do jeito que eu quero, né? E aí, quando você começa a falar da cirurgia ortognática, você percebe que esse paciente nem sabia dessa opção. Né? É isso que eu estou falando que me dói. Né? Não estou falando da questão da harmonização, porque eu acho que isso é uma opção do paciente. Né? O paciente pode não querer fazer cirurgia. A opção Acho que a total gente tem do que paciente. passar as opções, né? Isso. Ó, opção Cabe ao 1, paciente de isso, efeito, e aí né? no bolso, no... Exatamente. E, na verdade, ele não sabe dessa opção da cirurgia ortognática, que é um tratamento definitivo, um tratamento que vai melhorar a funcionalidade, consequentemente a estética. E não necessariamente o paciente foge da harmonização, né? Não. Em alguns casos você complementa, complementa, né? Associa pra melhorar são o caso. especialidades complementares. A Né? cereja do bolo ali, né? No final, pra finalizar. E aí, o que continua ainda com essa dor que eu estou falando é que, quando fala da cirurgia ortognática, faz um terrorismo tão grande que, para a gente mudar essa visão do paciente, mudar, que eu falo assim, poxa, não existe isso. Ah, vou sacar a boca toda amarrada, não sei o que. Fala tanta coisa assim para ganhar esse dinheiro, como você falou, que acaba tirando essa opção do paciente. Entendeu? Isso que eu estou falando que me dói. O paciente chega tão desesperado assim, poxa, a harmonização às vezes fez, não teve o resultado que ele esperava, pagou caro, com um mês voltou lá, porque já saiu tudo, não teve nenhum resultado que ele imaginava, e aí vem para a cirurgia ortognática, mas poxa, mas ele disse que vou ficar com a boca fechada, vou ficar sem mastigar, vou ficar com edema, vou ficar... E aí, para a gente desconstruir isso, é bem mais difícil, né? Então, a minha pergunta na verdade, quando chega um paciente assim para você dá essas opções, sem esse terrorismo, né? Você fala sobre a cirurgia ortognática para esses pacientes que têm uma deformidade muito grande. E se sim, esses pacientes, quando chegam para você, eles tentam fugir ao máximo da cirurgia, do tratamento definitivo, ou eles realmente querem fazer esse tratamento que não é tão definitivo, que vai ficar repetindo, né? Primeiramente, eu acho que muito dentistas ou até harmonizadores, eles não conhecem a fundo. Eu mesmo, sei que é ortognática, lógico, mas eu não sei do pós. Eu não conheço ninguém, então a gente não tem nem propriedade para falar do pós, que vai ficar amarrado, porque cada caso é caso, né? Um caso. Né? Então o paciente, o profissional tem que ter acessibilidade realmente de passar as opções, né, de tratamento e realmente saber indicar. Né? Para mim, não é uma coisa recorrente do consultório chegar pacientes assim, classe 3, classe 2 aparelhos, mas classe 3 querendo resolver. Mas às vezes que chegou, a gente realmente encaminha. Eu prefiro encaminhar do que, como falo, frustrar os pacientes, como realmente a questão da lipapada que você fez. Sim. Tem pacientes que chegam no consultório com uma papada enorme e aí querem fazer limpa enzimática. Eu sou bem sincero. A limpa enzimática, em alguns casos, poucos casos, que tem realmente uma localizadazinha, a gente faz, né, que vai fazer uma inflamação local, vai vir as células, enfim. Mas realmente, se tem uma papada grande ali, o paciente vai gastar dinheiro com a lipoenzimática, 4 sessões, 5, e não vai resolver, só a lipoaspiração. Então a gente realmente, né, a sempre falou, mas a lipoaspiração, no seu caso, é indicada, porém, você vai ter que, né, ter um investimento maior, então a gente tem que sempre explicar ao paciente, mas eu falo porque eu tenho propriedade para falar. Mas sobre ortognática, realmente eu confesso que eu caminho, porque eu não sei nem dizer como é o pós. Eu não conheço nem assim. Mas você sabe indicar. Sei né? indicar, sim. Eu e sei, aí você dá olhar a opção pro paciente. Aí, caso, tem pacientes que a gente tem nem tudo bem, a gente já sabe que é ortognática, que não tem nem para onde, né? A gente vê assim, acho que até um leigo sabe que a harmonização não vai resolver. E muito disso do paciente classe 2, principalmente, né? E você está falando de lipo de papada, acontece muito. Porque o paciente que é retrognata mandibular, ele costuma ter um acúmulo de como se fosse uma papada. Ou então um mento duplo, né? A pele, né? Isso, e acúmulo de tecido, né?
E aí, com a ortognática, a gente consegue. Então, pode ter muito paciente classe 2 que, na verdade, não tem tanto acúmulo de gordura assim, fazendo lipo de papada sem um diagnóstico correto e tratamento adequado, né? Para isso. Fui o caso aí. Foi esse caso? aí. Não que eu fiz, né? Mas eu me encaixei perfeitamente no que o Live falou, porque o curso que eu fiz foi de lipo de papada através das enzimas, né? Certo. Botei lá, numa conhecida minha, velho, foram várias. São vários Eu potezinhos. recebo muito paciente, assim, que vem frustrado, que fez enzimática, gastou, tipo, 2.000 e pouco. Isso, e não resolveu. nada. Magros. É às magro, vezes, eu coloquei magros. kinésio pra ver se puxava e não resolveu. Mas tem casos que a gente realmente indica a enzimática, Aí eu né? falei, Tem porra. casos que a gente tem que, então, tem que saber realmente diagnosticar, dizer, olha, seu caso você não vai passar. Teve até uma blogueira que queria fazer porque queria fazer comigo uma lipoaspiração, mas ela tinha quase nada. Eu falei, vamos fazer enzimática. Não, mas eu quero aspirativo, sei o quê, vamos fazer enzimática. Tive que convencer ela. É difícil, mas a gente tem que convencer. A enzimática você não tem o resultado imediato, né? Não tem imediato e assim, não é tão significativo, né? Vai dar uma quebra na gordura, mas para ter realmente, que é aquela região que tem, aqueles pacientes que tem realmente uma papada enorme, muito tecido gorduroso acumulado, né? Quiser isso, gordura mandibular, só lipoaspiração. A maioria dos pacientes que vão para mim fazer aspiração são pacientes frustrados, que o profissional não soube indicar a lipo, não faz aspirativa, não perdeu dinheiro, fez, e aí vem para mim frustrado e vai, ó. Aqui, e até pior, porque vai com fibrose, né? Porque ela causa uma fibrose e até mais difícil pra tratar. Sim. Agora, uma dúvida que eu tenho também, falando de lipoaspiração, lipo de papada, né? Eu já vi alguns vídeos, meu irmão, é punk, né? Você com aquela cânula aqui pro lado, pro outro. Chega algum paciente assim, perguntando, doutor, dói? Como é que é? Você perde, entre aspas, pacientes por algum procedimento, pelo paciente estar com medo de sentir dor, no pré ou no pós-operatório? Perde, né? Geralmente, eu perdi paciente já porque eu ia fazer um expressivo da mulher e eu ia passar pra ela um corticóide. A mulher era marombeira, disse, não vou tomar corticóide. Vai inchar. Aí eu falei, vamos tomar. Mas ela, a mulher pegou, não vou tomar isso. Por causa disso, sabe? Por conta do porque é um... Também, pacientes que querem, eu digo, ó, ali tem que fazer 15, 20 dias sem academia. Né? E não só homem porque não quer perder a academia. Como também já tive casos de pacientes que eu fiz uma bichectomia, eu falei, ó, não pode, né? A gente faz tudo pós, assina. Eu sigo a menina, ela tava numa boate, com 2 dias. Aí print, né? Dá aquele print que eu quero ver aqui der. Tá? Então, o paciente tem que colaborar também, né? Acho que faz parte do sucesso da ortognática também, né? O paciente realmente ser colaborativo para ter um sucesso no resultado. Mas a gente tem que saber... E tem muitos dentistas fazendo essa parte cirúrgica? Ou você acha que tem poucos? Acho que tem poucos, A maioria eu conheço, realmente me encaminham muito para mim, né? Como também, eu tenho muitos colegas que são biomédicas, né? Que também fazem, né? Que aí compete cada conselho autorizado não. Mas eles não fazem biomédico, enfermeiro e... Físio tá tentando entrar ainda, tá? A enfermeira já Eles entrou, não fazem a parte cirúrgica. biomédico não faz parte cirúrgica, então eles me encaminham, né? Acho bom, né? É bom, né? Mas não... Eu acho que essa parte da cirurgia ortognática e harmonização acaba quebrando um pouco, né? E isso é muito do viés de quem indica pelo imediatismo. Então, um paciente que tem um sorriso gengival muito grande, o botox, né, normalmente que é feito, normalmente já diminui, já melhora, já mascara essa deformidade. Lógico que outros sinais de deformidade vão permanecer ali, né? Só se for aquele pacote. Mas eu tenho uma paciente, inclusive que a gente vai operar agora em Salvador, que ela tem um sorriso gengival, fez botox a vida inteira. A vida inteira eu digo, uns 3 anos, né? Então a cada 6 meses reaplicando para o tratamento do sorriso gengival. O dente da gente tem mais ou menos entre 10 e 11 milímetros, o incisivo central, por exemplo. Ela expunha 30 de sorriso total, né? Então era muita coisa. E aí depois, quando ela resolveu colocar aparelho, a ortodontista, inclusive, ela faz a harmonização orofacial, mas ela percebeu que, de fato, existia uma deformidade grande ali e acabou me indicando o procedimento, né? Depois desses anos, né? Depois de todos esses anos. E a paciente, poxa, quanto que eu já gastei de dinheiro, de tempo, sabendo que eu poderia ter feito a cirurgia mais jovem, se fosse exposto para mim naquela época, A dentista né? foi esperta aí, né? Ela deu dos dois lados. Né? Mas 3 anos também. 3 anos. Eu não vou dizer agora. Mas olha, 3 anos agora, você já pagou minhas viagens. E aí ela, assim, resolveu fazer o procedimento porque ela viu que, de fato, fazia sentido para ela. Não era um caso limítrofe, né, que a gente conversou. Só para fechar aqui. E uma outra coisa, né, em relação à harmonização facial. É diferente de um paciente da gente, por exemplo, de implante,
que vai fazer o implante, vai para a prótese. Talvez ele volte para repetir a prótese daqui a uns 4 anos, mas provavelmente não vai voltar para a gente, só se tiver outra unidade para ser reposta, né? Mas no caso de vocês, existe muito dessa venda recorrente, né? Você tem muito disso, de um público fiel ali que vai voltando sempre para vocês? Graças a Deus eu tenho, né? Até porque a gente tem que ser falar para o paciente mais ou menos a durabilidade de um preenchidor, por exemplo, né? Que um lábio vai durar menos que um queixo, por exemplo, né? Então a gente tem que saber, né? E o paciente, a gente ganha o paciente realmente com tratamento, com pós. Acho que eu faço muito diferencial assim no meu consultório, um pós, sabe? Outro dia eu peço foto, falo com o paciente. Então, eu seguro na mão do paciente mesmo, quando é cirurgia, né? Então, o paciente realmente acaba voltando a fazer outros procedimentos, indicando. E eu acho que o sucesso é isso, é a gente, né, trabalhar com honestidade e o paciente ser grato e a gratidão ele paga voltando, indicando. Eu acho que isso aí faz muita diferença, velho. Faz. Principalmente ter o resultado, porque você trabalha com parte estética, apesar de ser funcional também, algumas aplicações da harmonização. Sim. Mas como você trabalha principalmente com a estética, você dá a mão pro paciente, fala, e aí, como é que tá? Gostou? Pô, tá com dor? Não, tá tudo tranquilo, pô. Isso pro paciente, ele vai dizer, pô, ele já perguntou como é que eu tô em 24 horas. Perguntou se eu gostou, ele tá se importando. Porque, de fato, a gente se importa com os pacientes. Apesar de ter alguns chatos que são bem exigentes. Pacientes estéticos são pacientes que já tem todo tipo, né? Isso, você tem que ter uma certa paciência para lidar com essa exigência. E é um dom também, né, velho? E assim, é fotografia, né? Tipo, tudo meu é fotografado. Perfeito. Se eu fizer, passa de ver uma simetria ali, de uma sobrancelha que tá, né? Enfim, a gente mostrar ao paciente, às vezes o paciente, até em clareamento, né? A gente faz, o paciente tá branco não. O dente branco. Eu falei, eu quero igual você, falei, o meu é porcelana, né? Mas o paciente, acho que de 100% dos pacientes, acho que uns 60% são pacientes realmente fidelizados, que pacientes criteriosos e exigentes, né? Eles querem ali, você fazer um preenchimento, vamos dizer, em uma mulher, né? Uma adolescente, é uma grande responsabilidade, né? Uma mulher de 20 e poucos anos ali. Isso acontece também na cirurgia ortognática. Ainda bem que a gente tira foto de tudo também, né? Mas o paciente chega, doutora, eu tô rindo aqui, tá subindo mais aqui. Eu digo, ó, antes tu tava rindo, já tava subindo assim, tu tá falando disso agora, né? Existem casos de assimetrias de tônus muscular, então você sabe mais um lábio do que o outro. E para cirurgia ortognática, inclusive, a gente coloca no termo de consentimento. A gente fala, provavelmente você vai ter isso aqui, é previsto isso no procedimento. Você expõe mais dente de um mas lado. que você, de fato, vai precisar da harmonização facial como complemento da cirurgia. Acho que o vídeo também é importante. E assim, eu sempre falo para os alunos, né? O que a gente fala antes é uma orientação, que fala depois pode soar como uma desculpa, né? Então, perfeito. Realmente, a gente sempre fala isso. Eu até lembrei da situação agora. Eu fiz um preenchimento labial um tempo aí atrás, em um curso, e a paciente chegou para mim e falou, doutor, eu posso fazer esfelação? Aí o que é fela? Eu não sabia. Aí eu, caraca, eu fiquei, meu Deus, o que é felação? Eu disse, o quê? Aí fui ali, perguntei a menina, fui ela ligou lá, que era sexo oral, né? Então, a gente não pode ter vergonha em falar, né? Eu falei, não pode fazer, não. Não faz aqui em cima, não, faz embaixo. Tem que ter mas... É a figura que aparece, né? Tá ali louco, eu só tô olhando pra ele. Na hora o cara tem que desenrolar, velho. Não, olha. Mas eu não sabia, realmente, eu fiquei, o que é felação? Você sabia o que era? Já. Não sabia, já. não. Eu soube através de uma postagem no Instagram, muito aleatória. E na senhora, viu? Olha lá. Pois não, mas normalmente só a senhora ali. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas esse lance da felação tá sendo um negócio bem feio que estão fazendo. Porque, tipo, tem algumas pessoas que têm, sei lá, alguma afta, alguma lesão no céu da boca. Eu vi alguns episódios, principalmente no Instagram, algumas postagens, o dentista perguntando, você fez felação noite passada, por isso que você tá assim. E era uma lesão, não sei se é maligna ou não, mas o dentista, no caso, tratou como se fosse uma piada. Entendeu? Aí, por isso que eu sei o que é felação. Então tá explicado, porque você já tava se queimando. Profissionalismo. É o que falo, né? Quem não sabe o que procura, não interpreta o que encontra. Também tem alguns profissionais que a gente vê assim, não fazendo... Acho que o paciente gosta de ser, né? De ver, ter segurança num procedimento, né? E assim, eu vejo muito profissionais, né? Até a parte de implante, fazendo, por exemplo, uma cirurgia sem campo cirúrgico, né? Até um desses fazer uma bichectomia, a paciente tinha resto radicular. Aí eu abortei a cirurgia na hora, eu falei... Vamos aí tratar isso, porque aí a saliva já é bastante contaminada, né? Mais até 1 ano, e a gente vai abrir uma via, tem que fazer realmente a adequação do meio para poder, né? Então acho que falta isso, né? Pra gente ter... O paciente gosta disso, o paciente adorou. Mas isso você é dentista. Agora isso que eu ia chegar, foi uma boa colocação. Boa colocação. Sim, tem que olhar você fazendo, por exemplo,
Perfeito, que coisa bela. Se ligue, você tendo... O Vitor está inspirado. É, né? você tendo o suco naso bem proeminente e sendo edêntulo da parte posterior, você vai resolver aquela parte estética aqui. Só que você perdeu o DVO, você perdeu a dimensão de vertical de oclusão. Então você vai resolver aquela parte estética, só que a função lá dentro, na boca, ela vai estar toda de desequilíbrio. Então assim, o teu trabalho, a sua parte estética, vai estar lá, funcionando. Por um tempo menos, vai ter menos tempo lá, funcionando por conta disso, e vai ser agravado pela ausência dos dentes. Então, por isso que eu acho interessante. Pô, se você se formou na odontologia, faça uma avaliação, até para você encorpar a sua primeira consulta, só pede para abrir a boca, velho. Vê como é que tá, principalmente vai fazer uma bichectomia. Tá com gengivite, tá com periodontite, tá com RR. Falta sexual instalado, né? É isso. Ou se não, você tá com, sei lá, você tá com o sulco bem proeminente, só que você tá com ausências dentárias posteriores. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui a instalação de alguma prótese, seja fixa, seja parcial. E após isso a gente faz o preenchimento. Eu sei que os pacientes de harmonização são bem... Não querem saber disso. Não querem saber de cabeça, dente. Eles É querem queixa saber... principal. Não, mas tem que e só acho vai que na principal faz parte forma. da harmonia, né? Acho que faz parte da harmonização. Isso, a perfeito, faz estética. parte da harmonização, essa parte É estética. orofacial, né? Nossa, orofacial. E funcional. Só que aí cabe o dentista saber diagnosticar. Será que faz necessário? Eu vou deixar. Primeiro, eu acho que ele pensa: porra, eu vou ganhar dinheiro, eu quero vender o preenchimento. Só que eu não faço prótese. Eu vou deixar de fazer meu preenchimento? Ah, não vou, né? Aí faz o preenchimento. O preenchimento que era para durar, sei lá, 6 meses, 8 meses, dura 2, 3, porque a causa da perda, do sulco foi a perda dentária, essa perda. Então, eu acho que até um conselho pra galera que tá inspirada, empolgada pra fazer a harmonização pede só, você é dentista, velho. Você conhece de dente. Apesar dos pesares, você tem noção da anatomia básica de oclusão, de mastigação, de tudo. Veja a causa, se de fato é isso. Se for dentária, beleza. Se não for, aí tranquilo, você parte pro procedimento estético. E Isso. você me fez linkar com outra coisa, que é a disfunção da articulação temporomandibular. Né? Existem hoje casos específicos, né, para OFF, que são nos pacientes que têm bruxismo exagerado, né? Mas eu vejo que existe uma divulgação um pouco mais além do normal, né, para esse tipo de tratamento. E você acaba só enxergando, tem um DTM, então é botox nos músculos mastigatórios, né? E não é bem assim. Eu vejo que falta um diagnóstico melhor para esses casos, né? Como é que é você em relação a DTM? Você trata o DTM no sentido clínico genérico, né? Saber indicar se o paciente tem deslocamento de disco, se não tem, se vai para o bucomaxilo, se não vai, se vai para... Você lidera aquele paciente no sentido de encaminhar para as especialidades que convém e a sua também, né? E como você enxerga os seus alunos, por exemplo. Chega um paciente com disfunção, sinto dor aqui, pronto, já vai para o botox, não tem aquele diagnóstico, o paciente fica rodando ali sem um tratamento adequado, né? Então, o paciente chega no consultório, né? Geralmente é difícil chegar com um ferramenta DTM. Quando chega DTM, eu já mando para o, né? Mas chega muito paciente com apertamento, por exemplo, e a gente vê que... E chega com indicação de fazer bichectomia, né? E a gente vê que não é indicação de bichectomia, ali é uma aplicação de botox, que vai relaxar aquele, né? Que vai melhorar a relação ao desgaste dentário e vai dar uma afinada no rosto, né? Aquele macete hipertrofiado, ele vai causar né? Então, a gente tem que saber diagnosticar e indicar. Mas esse paciente que chega realmente com dores de ATM, eu ia caminho logo. Eu não sou especialista. Na faculdade também, assim, veio bem superficial, né? Sim, sim. Não sei, na minha grade, vi muito pouco, então eu não vou meter a mão. Eu sou bastante, sabe? Eu faço realmente o que eu sei fazer. Eu não sei. Você não chegou onde você chegou por acaso, né? Isso, obrigado. Exatamente. E você acha que o dentista hoje consegue viver só de harmonização? Essa pergunta. Você vive, 90 mais de 90%. Eu vivo, graças a Deus eu cheguei de um nível que realmente faço, a maioria dos casos que eu faço, a maioria realmente é harmonização. Eu faço muito pouco a parte clínica, né? Mas eu acho que de início, acho que tem um pouco também, não sei se de sorte, não sei, acho que... Bom trabalho, né? Bom A trabalho, sorte tá acho acompanhando. que- Tá acompanhado e mão dada quem trabalha bem. Isso, Quem trabalha bem, são vários fatores, quando né? está exposto à sorte, consegue, né? Mas eu conheço a maioria do que faz harmonização, a maioria não vive só de harmonização. A harmonização é uma coisa que eu conheci amigos que fazem
É uma coisa aleatória, Dividida, assim, né? não é uma coisa complementar. Complementar, não é uma coisa que... Então como não é eu, todo assim, mundo que Não é todo mundo, acho que não. Acho consegue que viver. Principalmente não. hoje em dia no mercado, Início como ele não. tá. Ele não está saturado o mercado, ele nunca vai estar saturado, nem não existe isso. Quem fala isso, não, vá trabalhar, continue trabalhando. Também é fazendo outra o seu. polêmica isso aí acho que não tem concorrência, Não, né? Acho que não. tem pra todo mundo. Exato, né? perfeito. Então, Agora, como é que você vê a harmonização daqui a uns anos? uns anos, né? Aí você me pergunta, você é a favor de sua opinião sobre farmácia biomédica? Eu falo, ó, eu digo assim, não tem conselho, né, assim, eles que sabem ali, que eles, eu não vou, né, eu sei que a odontologia realmente são os hábitos que a gente vê, a gente tem anatomia, né, eu paguei em física, anatomia 1 e 2, mas topográfica, a gente passa ali um semestre só, né, e a gente sabe como ninguém ali, enfim, faz pescoço. Então, daqui uns anos, pode ser que, né, dê assim, como um orto, né, por exemplo. Como, assim, uma coisa polêmica, mas a minha mãe disse, quando teve que ela fazia aparelho era posto de rico, era um salário. Hoje em dia a gente vê manutenção de R$ 50 no centro, né, então... acho que virou essa... Eu já tava em harmonização, eu já vejo, assim, promoção, O popular, né? Tipo, eu vi um desse Botox preenchimento... Day. R$ 800 de preenchimento labial em 12 vezes, entendeu? Então, essa parte também do futuro que você está falando, que o pessoal está dizendo, só vai fazer quem for bucomaxilo. E já me perguntaram isso por eu ser, né, bucomaxilo, o que é que eu achava, se eu puxaria a sardinha para o meu lado. E eu respondi que não. Na verdade, eu acho que... só tá... Por que bucomaxilo? Por que? Eu sou dentista, você é dentista, mas por que só pode bucomaxilo? Eu acredito que é por conta da vivência hospitalar que a gente tem, por conta dos acessos, né, que a gente faz. Ok, a gente tem essa vivência. Então, o que é que eu respondi para essa pessoa que me perguntou? Eu acho que vocês devem melhorar os cursos de harmonização. Sim, isso, fiscalizar, eu também concordo. Fiscalizar e melhorar caso não esteja tendo o resultado que vocês estão esperando, né? Assim como Então, tem cursos de bucomaxilo assim que como você tem não faz curso de nenhuma bucomaxilo cirurgia. que não Tem serve gente pra nada. Tem residente, tem atualização de bucomaxilo? Não, tem residência Não, de final de semana. Residência de final de semana, Que eu não mais sei como é que isso observacional, né? acontece, né? Que é totalmente, assim, uma coisa... Então, acho que cabe ao fora CRO, realmente, eu concordo, assim, a harmonização, acho que deveria os cursos ser fiscalizados e realmente ser apto ou não a formar harmonizadores. E aí começa pela especialização, né? Sim, Só sim. quem faz especialista. Eu acho que só especialista, né? E acho que a parte de cirurgia pode ser do buco, né? Não sei se... Eu ouvi falar mais ou menos, mas o que eu escuto falar é muito isso. Daqui a uns anos só vai poder fazer harmonização, Cirúrgica. atuar, né? A parte geral de preenchedor, sem for especialista em harmonização. Esse curso de final. É o que dizem já. Não Sim, sei se é... sim. Mas se deve ser uma Zoom. especialização como são as outras. De 2 anos, como qualquer uma. Isso. E aí, a parte cirúrgica melhoraria também os cursos mais voltados para isso. Acho que resolveria a maioria dos problemas aí, né? Ou evitaria problemas. Ou evitaria problemas. Então, não vejo muito isso de ficar fechando o cerco. Eu, particularmente, não gosto disso. Acho que todo dentista que esteja capacitado a fazer, né? Faça. Né? Ganhe seu pão honestamente. Teve trabalhar até ninguém, um médico, vocês viram, porque tem várias polêmicas, né? Um médico aí falando do dentista, aí ele pegou, botou no Instagram dele, ele fazendo canal, fazendo clareamento. Aí tá maluco. Aí eu falei, postou, e por meter no pau. Aí ele postou, dizendo que também era apto da saúde, aquela blá blá Ele blá achar o toda. disco vestibular de 27. Eu não sei se foi ele que fez, Não mas vai, ele postou, ele não sei se foi ele que fez, mas postou lá um canal e clareamento. Dizendo, tá até uma polêmica também, que os dermatologistas queriam fazer clareamento e tal. Os médicos estão precisando, né? Enfim, mas acho que se você tá perdendo tempo com isso, acho que a sua agenda tá vazia. Exato. Aí Alguma você coisa vai tá bacharado. acontecendo. Alguma coisa acontecendo, né? Mas aí, né? Vamos E deixar Lion, lá. você ainda tem algum sonho dentro da odontologia? Já realizou tudo o que você pensava? Você ainda é jovem? jovem. Jovem, na idade e na face, né? Então, eu sou um cara sonhador, né? Como todo mundo, né? Eu sempre sonhei em realmente ter uma estabilidade assim, financeira e tal. E hoje eu sou feliz com o que eu conquistei. Mas eu tenho né? Sonhos de, enfim, montar o meu próprio consultório, né? Que aqui eu divido e alugo, né? Enfim, são vários sonhos que vão aparecendo aí, que a gente vai colocando num papel e tentando... Aí mas a gente consegue, né? Com Muito certeza. trabalho, né? E com honestidade, certeza. né? A gente tem que ser honesto, né? Mas chega lá. Ok, nosso primeiro papo aqui sobre harmonização, né? Tem muita gente boa aí também da tua área para trazer. tem. Vamos trazer mais gente aí pra gente conversar sobre isso, porque tem muita coisa para falar. E com certeza, apesar de a gente ter falado o quê, Serginho? 1h10, 1h20? 1h10. Ficou muita dúvida. Sempre fica, Não, né? Por mais que a gente Maria. bata um papo, a gente conversa e tal. Sempre vai ter alguém recém-formado que tá querendo
entrar nessa parte da harmonização, fazer, pô, eles não falaram disso. Obviamente a gente não vai falar tudo em 1 hora e 10 minutos. Uma hora aí. Mas cada um vai. Eu acho que o principal é isso, você se aperfeiçoar na área que tu quer seguir. Seja endo, seja dentística, seja harmonização, seja bucomaxilo, seja o que for. Você fazendo bem, velho, tá de boa. Já foi. E você vai ter seu lugar ao sol, né? Vai, Isso, irmão, todo mundo vai. tem. Só Agora, o complicado disso tudo aqui é que o Sérgio passou 1 hora e 10 minutos doido pra comer o bolo. E não conseguiu ainda. Ele tá Tenha calma. pedindo, pelo amor de Deus, pra poder cortar o bendito bolo. Bora e cortar o comer. bolo, bora? Não, Caralho, porque tá tem que cheirando, mostrar. viu, Tem Não, que ele, mostrar. ele corta e faz a realização do sonho dele. Ele vai dar pra ele mesmo. Fofinho. Pega o papel ali, ó. Se eu me cortar a bola, vamos lá. Só o corte pra gente encerrar aqui. Só- É de só- baixo pra cima, né? É de Baixo baixo pra de cima. baixo pra cima. Vamos ver se Dizem que é, aguenta. dá solda. Agora, dá sorte com a colher de plástico. Não é de fuder. Já quebrou. Aí, ó. Obrigado, Sérgio. Aí, apareceu aqui do nada, aí, hein? ó, tá vendo? Obrigado, Sérgio. Show. Show. Gente, onde é que eu te encontro? Dr. Instagram. Luiz Cardoso no Instagram. Vitor, onde é que eu Lá te no encontro? famoso arroba, Vitor. Dr. Lai, onde é que eu te encontro nas redes sociais? No Instagram, né? Dr. Laio Martins, segue lá, que eu sempre tô postando casos e também sou bem acessível no direct. E até tanto alunos como seguidores, assim, que estão na área que pedem às vezes, ajuda a planejar o caso, eu sempre tô lá. Isso é Eu acho que a gente tem que. Importantíssimo. Acho que o sucesso também faz parte disso, a gente ajudar o próximo, né? Compartilhar. Acho que a gente só tem a ganhar, né? Com Inclusão. certeza. Show de Vocês bola. me acham no @PriscilaVitalF. E assistam esse episódio no Odon Talk. Odon Talk, cadê nossa placa? Vai rolar. Semana que vem, eu acho. Odon Talk. Assista o episódio. Ó, Já não. fizeram um pedido do bolo. Lembre dos 10% de desconto que tá no cupom na descrição do vídeo. Tá? MM Doces. É isso aí. Viu aí? Então, episódio no YouTube e no Spotify. Assistam. É isso, galera. Valeu. Valeu, Até mais. obrigado. Aí, garoto.